Olá, eu me chamo Eider Júnior e nesse vídeo você poderá me conhecer um pouco melhor, além de entender a proposta das consultas virtuais em disfunção temporomandibular. Eu já fazia um trabalho de orientação e aconselhamento à distância com bastante sucesso. Mandava áudios de orientação aos pacientes que, na grande maioria das vezes, não tinham um especialista próximo. Já atendi pacientes de várias cidades do interior de todos os estados brasileiros. Talvez o mais insólito tenha sido a ilha de Marajó e até dos Estados Unidos. Com essa nova e atual situação, passei a fazer consultas por vídeo, dando a esse trabalho um caráter mais personalizado. Elas funcionam como uma consulta física normal. Aplico um extenso questionário e no processo faço o diagnóstico e instituo um tratamento. É importantíssimo dizer que existem limitações próprias da distância. Por exemplo, um exame físico é muito valioso e para as medicações farmacológicas também. Necessitamos de encontrar farmácias habilitadas para receber minha assinatura digital. Mas o resultado não é tão diferente, já que 90% da prática na clínica de disfunção é ouvir o paciente, estabelecer estratégias e controlar os resultados. Poucos recebem procedimentos. E se precisar, posso referir o paciente a algum profissional, pois conheço muitos de todo o Brasil. Em resumo, você poderá solicitar pelo Zap uma teleorientação. Receberá de forma gratuita muitas dicas de como controlar o seu problema, será acompanhada e poderá tirar dúvidas. Ou então marcar uma consulta pela agenda eletrônica. Nesse caso, você terá um encontro por vídeo. Receberá o material de orientação, será monitorada e poderá também tirar suas dúvidas. Agora fique com uma breve apresentação pessoal e logo depois veja um vídeo álbum explicativo, demonstrativo desses áudios que eu mencionei. E para me encontrar nas redes, busque Eider Júnior Dor Facial. Um abraço e lhe desejo uma boa experiência. Olá, eu me chamo Eider Júnior e eu coordeno um serviço de subdateme, dor facial e cefaleia na Clínica Vitória. Eu sou mestre em ortodontia, especialista em dor orofacial, disfunção temporomandibular e dor. Essa é uma especialização médica e ela foi feita no que é seguramente um dos maiores centros formadores do mundo, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Eu busquei me qualificar em vários outros temas úteis na condução do seu tratamento. E hoje eu frequento anualmente os maiores congressos da área. Mas nada na minha vida é tão enriquecedor e fonte de aprendizado do que chefiar uma clínica de dor facial e cefaleia no SUS. Nesse serviço, desde 2014, eu atendo mais de 30 novos pacientes todo mês. Situação que, aliada aos últimos 8 anos de dedicação exclusiva à especialidade, me coloco seguramente como um dos mais experientes em meu estado, se não do país. São mais de 1.500 pacientes tratados com as mais variadas e complexas doenças associadas, carentes ou não, mas que sempre contam a mesma história. Passaram por vários profissionais, dentistas, bucomaxilos, ortodontistas, médicos, e em cada um desses ouviu uma proposta diferente e insuficiente. Existem basicamente 2 tipos de pacientes que nos procuram e eu acho importante a gente ver em qual você se encaixa para fazermos algumas considerações e situar você nessa caminhada que na maioria das pessoas é longa. Então vamos lá. A maior parte dos pacientes são aqueles que não entendem porque foi necessário ter ido a tantos profissionais antes de chegar a um que a tratasse de forma realmente efetiva. Suas histórias são de ter ido ao neurologista, ao dentista, ao otorrino e, em cada tratamento, receberam um olhar diferente e insuficiente. Eu também não entendia, mas hoje tenho a certeza que uma parte da resposta está em uma característica da doença. Ela é multifatorial. Para interpretá-la, necessitamos do conhecimento do neurologista, do otorrino, do fisioterapeuta, do dentista e você pode até não acreditar, mas vai entender daqui a pouco. É necessário também um olhar do psiquiatra e do psicólogo. Portanto, o profissional ideal para te ajudar deve trabalhar em equipe, reunir todo esse conhecimento, além de saber muito escutar, item fundamental no tratamento de pacientes como você. Outro aspecto importante é que, apesar de existir uma especialidade para o problema, infelizmente se tornou consenso a crença de que os profissionais mais indicados para esse tratamento seriam o dentista clínico geral, o ortodontista e o cirurgião bucomaxilofacial.
Mesmo que sejam profissionais bem treinados, eles não têm uma formação específica para isso. A especialidade indicada é a de disfunção temporomandibular, DTM, e dor orofacial. A enxaqueca tem uma dinâmica diferente, portanto, não precisaria desse raciocínio para o seu tratamento. Entretanto, pesquisas mostram que boa parte das pacientes enxaquecosas tem também DTM, agindo quase como um gatilho para as crises. Dessa forma, um tratamento feito pelo melhor neurologista do país, que não tenha o olhar do especialista em DTM, terá um alcance limitado. Um segundo tipo de paciente bem frequente na clínica é aquela que já fez um tratamento e não ficou satisfeita. Para essas, eu posso dizer o seguinte: são duas as razões que fazem um tratamento não funcionar a contento. A primeira já foi descrita, está fundamentada na visão parcial que alguns profissionais podem ter da doença. Se a paciente foi a um deste tipo de profissional dentista, ela estará em tratamento usando somente uma placa para dormir. Se foi a um ortodontista com uma visão limitada, receberá exclusivamente um aparelho como tratamento. E se a consulta foi com um médico que não tem o olhar do especialista em DTM, estará somente sob medicação. Em todas as situações, ouviremos das pacientes que em determinado momento percebeu alguma melhora, mas depois voltou à mesma situação. O segundo fator de insucesso é que, diferentemente de várias doenças, essa é impossível de ser controlada sem o paciente se envolver. O tratamento a obrigará a pesquisar seu corpo, perceber a dinâmica da doença, identificar os fatores que desencadeiam o problema, aprender a administrar em si o tratamento, enfim, nada complicado, mas na verdade, resumo isso numa frase para os meus pacientes: você é quem fará o seu tratamento, eu só serei o organizador. Brinco sempre, você jogará e eu serei o técnico. E mais, acho importante antecipar algumas inquietações que são frequentes nesse início. É muito importante que você saiba e confie no que vou lhe falar agora. Tanto o DTM quanto as dores de cabeça mais comuns, o diagnóstico é clínico. A gente faz olhando, perguntando, raciocinando e colocando a mão no paciente. Ou seja, a quase totalidade dos nossos pacientes não precisa de raio-x, ressonância magnética, tomografias e nem de exames laboratoriais. E por final, gostaria que ficasse bem claro que hoje em dia não se tem nenhuma evidência científica suficiente para nós propormos intervenções odontológicas, como colocação de aparelhos ortodônticos, fazer canal, retirar sisos, colocar implantes ou o uso de placas mio-relaxantes. Os estudos mostram que 90% dos tratamentos estão no que vamos mostrar aqui. Cirurgia, nem pensar, só depois de 3 ou 4 opiniões. Ao contrário do que muitos possam indicar, existem limitações para os tratamentos odontológicos de pacientes que têm DTM. Além de não serem soluções, podem deflagrar uma importante crise de dor. Então é isso, dê um voto de confiança no nosso trabalho e, como já disse, essa abordagem não é experimental, ela ajudou muita gente e temos certeza que você será a próxima.